Olá, eu sou Ivi Mandelbaum, nutricionista, e esse é o meu canal de bate-papo sobre nutrição, alimentação, saúde e as delícias da minha cozinha. Hoje nós vamos conversar nesse vídeo sobre as delícias da minha cozinha e o assunto é: você gosta de comer doces? Eu adoro. E aí, eu queria te contar um pouco do que acontece nas consultas, no meu consultório com os meus pacientes. Então, normalmente, todo mundo foge de nutricionista quando a gente fala da vontade de comer doce, porque vem sempre aquela ideia de que o nutricionista vai virar para você e falar: quando você tiver vontade de comer doce, come uma fatia de abacaxi. Quem que gosta disso? Quem que quer, quando está pensando num doce, comer uma fruta, né? Então, eu sempre trabalho com os meus pacientes não deixar de comer doce para comer uma fruta, porque senão você gera compulsão, né? Fica aquela coisa de que assim, eu tenho que comer uma fruta. Aí você vai lá, pega a fruta, mas a vontade de doce não passou. Aí você come outra fruta, e aí quando você vai ver, você já comeu 200 frutas e mais o doce, e aí tá lá se martirizando porque comeu um monte. Então, não dá certo. Mas o que a gente trabalha muito na consulta de nutrição é entender que doce é melhor você comer, em que horário, em que situações, né? Que horas, como, por quê. Então, tudo isso a gente leva em consideração na hora da orientação durante a consulta. Então, você não vai, por exemplo, à tarde, quando você tá com fome, que você deveria consumir um lanche para passar sua fome, comer doce. O doce não é o momento para aquilo, né? E aí, tem muitas pegadinhas, né? Vou te contar uma que eu me lembrei agora que eu passei. Teve um dia que eu estava atendendo pacientes e aí eu terminei os meus atendimentos, era a hora do almoço e eu tava morrendo de fome. Quando eu passei pela recepção do consultório, eu vi uma bala de café. E aí eu falei, acho que eu vou comer essa bala. Aí eu parei e falei, pera, deixa eu entender. Eu tô com vontade de comer bala ou eu tô com fome de almoço? Não, tô com vontade de comer bala. Ok, pode comer, mas naquele dia não. Como era hora de almoço, eu tava com fome. E aí eu falei, não, agora é hora de almoço, eu vou para casa e vou almoçar. Então, esse é um exemplo do que a gente precisa trabalhar quando a gente tem vontade de comer doces. E aí, o foco que eu queria trazer aqui é que muita gente fala que doce e açúcar vicia. Será que isso é verdade? Você acha que isso é verdade? Que doce e açúcar vicia? Como as pessoas falam, como se fossem drogas, né? Como se fossem drogas que viciam. Só que estudos científicos mostram que isso não é verdade. Totalmente o contrário. Até eu vou deixar aqui para você na descrição um link de uma postagem no Instagram do Dr. Bruno Halpern, que eu adoro e admiro muito. Ele colocou uma postagem justamente sobre isso, né? Então, na verdade, com o doce e o açúcar é exatamente o contrário. Então, vou te explicar melhor. O caso de drogas, da adicção por drogas, o que acontece? Na ausência daquela substância, aumenta o desejo por consumo daquela substância. E com açúcar e doces acontece justamente o contrário. Quando você fica na ausência do açúcar e do doce, a tua vontade por açúcar e doce diminui. E eu vejo isso comigo, sabe? Eu adoro comer doces. E sempre faço as estratégias que eu oriento os meus pacientes. De um tempo para cá, eu achei que eu estava consumindo doces numa frequência maior do que a que eu deveria. E aí eu comecei com algumas estratégias. Então, vou te dar exemplos que serviram para mim, não obrigatoriamente vão servir para você, mas só para a gente conversar sobre o assunto. Então, por exemplo, no meu café da manhã, ao invés de eu colocar açúcar ou mesmo o adoçante, existem adoçantes que são extremamente saudáveis, como por exemplo a stevia, a sucralose, eu falei, não, eu vou começar a me acostumar com um paladar menos doce, porque tudo precisava que estivesse doce.
E aí comecei a tomar meu café com leite de manhã, sem açúcar, sem adoçante. Aí, por exemplo, hoje eu fiz esse bolo de chocolate aqui. E aí, como é que eu faço? Eu coloco cacau numa quantidade um pouco maior para ele ficar bem forte, bem gostoso. E coloquei açúcar demerara, mas numa quantidade menor do que pede a receita. Também, às vezes, consumo paçoquinha sem açúcar. Então, eu tô te dando exemplos do que você pode fazer de estratégias para diminuir o teu consumo de açúcar. Porque quanto menos açúcar você tem disponível e doces com açúcar, e menos você consome, mais o seu paladar se acostuma e você você tem menos vontade de consumir açúcar no seu dia a dia. Esse meu bolo de chocolate aqui ficou uma delícia. E eu vou te colocar o link aqui da receita e das adaptações que eu fiz, que eu acho super bacana. Então é isso, na verdade não é tão simples, né? Não é virar e falar assim, basta não ter em casa, basta não comer e ponto. A gente vai querer consumir. É gostoso você consumir uma coisinha que você curta, um bolinho à tarde, né? Mas você não precisa ir lá e colocar uma calda super doce no teu bolo. Você pode fazer um bolo seco e tomar com um cafezinho ou com um leite, né? Então, tudo isso é importante para a gente aprender a driblar a nossa vontade de comer doces. Então, fica aqui o maior recado. Quanto menos você consumir açúcar e menos adocicado seu paladar, menos vontade você vai ter de consumir doce no dia a dia. Não é para ficar sem, não é nada radical, não é neura, né? Mas começa a driblar um pouco aí com algumas dicas. E aí me conta aqui nos comentários o que você tem feito e o que tem dado certo para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, me dá um like, um gostei e não esquece de assinar o canal aí no sininho para que você possa receber as atualizações dos meus vídeos e o que vem de novo para a gente conversar, tá bom? Um beijo e até mais!